Você vai começar ou já está tomando algum remédio para a doença de Parkinson e está sentindo alguma coisa que acha que pode ser um colateral do remédio? Então dá só uma olhada aqui nesse vídeo que eu vou te falar os colaterais dos principais remédios para a doença de Parkinson. Número 1, levodopa. A marca famosa aqui no Brasil é o Prolopa. Então aqui é o número 1 também em potência de tratamento. É o tratamento mais antigo, mas ainda é o melhor tratamento sintomático para a doença de Parkinson. Em última análise, é a própria dopamina, tá? É um excelente remédio, mas, como qualquer remédio, tem alguns colaterais possíveis que podem aparecer e podem limitar o aumento da dose e até motivar a retirada da medicação. Então, os colaterais possíveis aqui são, e lembre, possível quer dizer possível, não quer dizer que vai acontecer, são colaterais que estão listados em bula e que o paciente precisa ficar de olho para falar para o médico, caso apareçam, né? E mudar o remédio ou mudar a forma que o remédio está tendo sua dose aumentada, né? Ou está sendo introduzido. Então, os mais comuns são enjoo, diarreia, queda de pressão, sonolência excessiva, mal-estar, às vezes um mal-estar que o paciente não consegue explicar o que é, chama só de mal-estar e não consegue descrever melhor que isso. No geral, para a levodopa, esses colaterais são muito dependentes da velocidade que você introduz o remédio. Colocando o remédio devagar, aumentando devagar, normalmente o corpo se adapta e o paciente não tem esses colaterais. Outra coisa é um adverso chamado de cinesia, como vocês podem ver aqui nesse vídeo, é um movimento involuntário, que o paciente parece estar inquieto. Isso tende a aparecer, geralmente, com 5 a 8 anos de doença, uma média de 5 anos. Pode aparecer antes, pode aparecer depois, tá? E tem relação com o tratamento, né? Geralmente, quanto mais potente o tratamento, maior o risco de ter isso. Então, a levodopa acaba sendo mais associada porque é o remédio mais potente. Então, aqui nesse vídeo, que está na descrição e aqui deve estar passando aqui em cima em algum lugar, eu explico melhor o que é a discinesia e o que são as complicações motoras, que são outras coisas associadas a tempo de doença, né, junto com o tratamento. Medicação número 2. Aqui é a classe inteira, tá? Agonistas dopaminérgicos. São remédios que imitam a levodopa e vão ativar o receptor da dopamina. Então eles vão direto no receptor do outro lado do circuito e ativam o receptor de dopamina. Os colaterais possíveis aqui são, de novo, aqueles colaterais gástricos, né? Então, enjoo, diarreia, sonolência excessiva. Medicações dopaminérgicas geralmente podem dar sonolência excessiva, tá? E queda de pressão, que também pode acontecer. Em particular, nessa classe dos agonistas dopaminérgicos, pramipexol, tigotina, estão passando as marcas famosas aqui na tela, existe uma alteração, um tipo de sonolência que é meio diferente. A gente chama de ataque de sono. O paciente está conversando, está numa mesa comendo e de repente adormece. Esse é mais associado, na verdade, a essa classe de agonistas dopaminérgicos. Edema nas pernas pode acontecer também. E um colateral meio diferente aqui que a gente chama de transtorno de controle de impulso, que nada mais é do que liberar impulsos. Então, impulso de comer em excesso, impulso de comprar em excesso, impulso de jogo em excesso, hipersexualidade. Então, esses são os transtornos de controle de impulso, que ocorrem em torno de 5 a 16% ao longo do uso dessa classe de remédios, agonistas dopaminérgicos. O paciente tem que ficar bem de olho, são bons remédios de novo, né? Mas é necessário ficar de olho, né? Tanto o paciente quanto pessoas do seu convívio, para que aponte determinada alteração de comportamento. E um pouco mais raro que isso, né? Alucinação visual. Então, aparecendo algum desses colaterais, a gente ajusta o remédio ou retira o remédio, o colateral é esperar que o colateral desapareça. Número 3, amantadina. A partir daqui, tá? Os outros remédios que eu vou comentar são medicações que estão para ajudar essas duas primeiras que eu comentei, o levodopa, os agonistas dopaminérgicos. Então, a amantadina a gente usa muito hoje como antidicinético, não é muito um remédio de primeira linha, tá? Então, a gente usa como antidicinético para discinesias induzidas pela levodopa ou pela classe aí dos agonistas dopaminérgicos, que tem um potencial menor do que a levodopa de induzir discinesia. Então, os colaterais possíveis da amantadina são enjoo, vômitos, insônia, uma coisa que chama levedo reticulares, vocês estão vendo passar aqui na tela, que são essa espécie de mancha na pele, como se fosse um rendilhado. Edema de membros inferiores também pode acontecer, parece ocorrer até mais do que os agonistas, que estavam no item anterior. E aqui o principal para ficar de olho é alucinação, de novo, psicose. Essa parece ser a classe de remédios que mais está associada a esse colateral. E alteração cognitiva, alteração de memória, atenção, organização das atividades. Então isso também pode estar associado aí à amantadina. Tem um efeito chamado anticolinérgico, né? Essa ação anticolinérgica dela pode levar a esses colaterais que eu comentei agora. E as medicações que fazem a levodopa durar mais tempo. A gente tem vários exemplos aí, o safenamida, chá d'água, a Zilect, que é a azagilina, selegilina, entacapone, contan. Uma forma legal de pensar aqui é
Vai fazer o levodopa durar mais, vai fazer mais pico, provavelmente, vai potencializar possíveis colaterais da levodopa, de agonistas dopaminérgicos. Então o paciente pode, de novo, ficar mais sonolento, ter esses colaterais gastrointestinais. Algumas pessoas têm alucinação, tá? Mas é mais difícil com esses remédios. Pode piorar as discinesias, com exceção talvez do chá d'água, da safenamida, que parece não piorar tanto de discinesias. E pode dar hipotensão também, né? Está associado com hipotensão. Então é melhor não começar nenhum remédio, né? Então é melhor esperar, deixar passar mais tempo, não começar remédio, ou então diminuir a dose do remédio. Não, né? Os remédios são comprovadamente eficazes, tanto em estudos, em ensaios clínicos, quanto na prática, né? O paciente melhora a qualidade de vida, melhora os sintomas, mas como qualquer outra medicação, tem colaterais e a gente tem que ficar de olho, né? Você já viu a bula da dipirona? Então tá lá na bula da dipirona que pode dar granulocitose, baixar a célula de defesa, etc. É uma coisa extremamente rara e que, não colocando na balança, você vai deixar de tomar dipirona se tiver com dor por causa de um colateral hiper raro. Meio parecida aqui é a situação. Então isso vale para qualquer coisa na medicina. Na medicina a gente está sempre fazendo um jogo de risco e benefício. Então o benefício aqui ele vai pender muito, a balança aqui vai pender muito mais para o benefício do que para o risco para esses remédios. Esse é um exercício que a gente faz diariamente na clínica neurológica. Mas, de novo, repito, o paciente precisa saber dos principais adversos para informar o médico. Se os adversos forem incômodos o suficiente, ajustar a dose e, em última linha, retirar o remédio, trocar por outro. Tá bom? Então informa para o seu neurologista se você está sentindo algum colateral, algum sintoma que acha que pode ser um colateral dos remédios. E depois siga as orientações, né? E siga os ajustes que forem eventualmente necessários.